Hein? Passa a parola, esteja à vontade, minha amada. Amém. Amém. Mais uma vez, para quem entrou agora, a paz do Senhor Jesus, né? Espero que o Senhor nosso Deus, verdadeiramente, como sempre esteve, continue estando no controle de tudo, né? Até o final. Eu não sei se eu vou ficar até o final, eu creio, porque depois daqui eu vou ter que ir para o programa de rádio, que é um pouquinho distante, aí eu tenho que sair mais cedo para poder chegar no horário. Mas vamos ministrar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que o Senhor, assim, ministrou ao meu coração, se encontra no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Que diz: o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da mesma promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. E aí eu vou pular para o versículo 20, que vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Paulo, no começo, ele verdadeiramente abriu o coração para dizer que ele se tornou verdadeiramente escravo da obra do Senhor. Eu estava aqui meditando nessa passagem, que foi uma época em que Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. E ali ele estava sendo acusado, né, como Cristo foi acusado e perseguido nas pregações dele, quando veio à Terra. Paulo também passou por essas situações que Cristo passou, né, por acusações, por calúnias, por conta da palavra, né, do evangelho que Paulo começou a ministrar segundo o evangelho de Cristo. E Paulo queria conversar com o imperador de Roma naquela época. Porém, os judeus estavam em conflitos e precisavam ouvir, mas, porém, não deram essa oportunidade a Paulo, não deram essa confiança, porque a acusação era as mesmas que eles teriam acusado Cristo. Mas Paulo não desistiu, porém, Paulo sabia que ele tinha uma responsabilidade. E, quando eu estava meditando, me veio uma retrospectiva de muitas coisas que aconteceram na minha vida.
e também aconteceram na vida de vocês. Ou seja, Paulo estava falando acerca de Cristo, mas em meio a esse passo, em meio a essa atitude, Deus provou Paulo justamente com pessoas que eram de Cristo, como pessoas religiosas daquela época, né? E Paulo agora tem aquele amor de resgatar os ímpios. Creio eu que todos nós não devemos esquecer do que nós fomos no passado e que somos hoje, né? Onde muitas pessoas esquecem das suas origens, onde muitas pessoas traz um versículo bíblico que diz a salvação individual com egoísmo, porém não querem mais pagar preço, querem tudo fácil, querem tudo da forma que querem, fazendo arranjo e querendo passar na frente de Deus, até mesmo passando por cima dos outros, porque hoje está uma guerra de muitos dizendo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e nós somos verdadeiramente de Cristo. Paulo, ele estava sendo provado porque o Senhor, ele esquece o nosso pecado, ele joga no mar do esquecimento, mas ele sabe de onde ele nos tirou, e ele começa a provar justamente naquilo em que nós passamos, no passado, em que nós vivemos e sofremos na carne, só que de uma forma diferente, como uma nova criatura em Cristo Jesus, como algo que Deus verdadeiramente tinha projeto, propósito e investiu em nós, né? Então, Paulo outra hora era um perseguidor dos cristãos, Paulo outra hora era um homem carrasco, uma pessoa que tinha poder, mas o poder de Paulo estava na autoridade do homem. O poder de Paulo estava na posição do homem. Hoje Deus levantou Paulo, digamos, um Paulo da vida é eu, é você, para estarmos na posição que o Senhor reservou, preparou, projetou, que era um mistério que ele não tinha revelado, por exemplo, aos nossos pais, aos nossos antepassados. Porém, nós só conseguimos entender nos dias de hoje, para que fomos chamados, quando abrimos a nossa visão espiritual e enxergamos, né, que existe um ser supremo que tem domínio sobre nós, que tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que somos limitados por ele. Paulo não tinha um limite específico do homem, ele recebia ordens do homem e ele acatava de uma forma brutal. Mas hoje, Paulo ele começou a sentir amor pela vida, pelas almas, né? Ele sabia que os gentios precisavam se converter como ele se convertia. E agora, Paulo começou a correr atrás, né? Onde Jesus já tinha dissipado essa barreira. O problema é que as pessoas hoje continuam com o seu ego lá em cima. As pessoas hoje continuam com o seu orgulho, com o seu eu, de achar que não precisa, em alguns, entre aspas, dizer que Jesus mandou andar sozinho, Jesus mandou ficar sozinho, Jesus mandou se reservar sozinho. Eu acho isso errado, porque é antibíblico. A Bíblia diz que ele mandou de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta, né? Então, tem pessoas que falam dessa forma, mas, na verdade, está em posição errada. Quando Deus ele quer falar comigo e com você reservadamente, ele tem um momento e a hora. Mas, em termos de obras, em termos de pregar o evangelho, em termos de fazer o ID do Senhor, ele não vai mandar você sozinho. Possa ser que no caminho, que você saia do seu lugar sozinho, mas no caminho já tem uma pessoa reservada, que está esperando por você para caminhar junto. Entender esse mistério? E agora ele disse que era escravo. Por que ele era escravo? Ele virou escravo da obra de Cristo, porque ele agora não tinha mais vontade própria. Ele ouvia a voz de Deus, ele tinha sensibilidade, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Porém, Paulo, ele começou a formar as igrejas. Mas, primeiro, uma pessoa foi levantada, ou seja,
para ensinar, porque eu creio que cada um na nossa vida, Deus levanta uma mãe na fé, um pai na fé, alguém para estarmos verdadeiramente aprendendo, né? Se aperfeiçoando. Paulo teve um aperfeiçoamento, né? Deus ele levantou na vida de Paulo uma pessoa para estar ali. E devido à intimidade de Paulo com Deus, Deus começou a aperfeiçoar Paulo através do poder dele, através da autoridade de Deus. Paulo agora não tinha mais aquela autoridade do homem, mas sim a autoridade e o poder de Deus sobre a vida dele, de falar a verdade, de viver a verdade e de estar continuamente falando de Cristo, né? E o mais interessante é que existia, né, uma barreira entre os judeus e os gentios, mas o mistério de Deus era que os gentios e os judeus, para Deus, no reino espiritual, era um corpo de Cristo, era uma igreja só. Por isso que tem lá no livro de João, capítulo 16, no livro de João, capítulo 16, vai nos dizer o versículo onde Deus ele fala comigo e com você, dizendo que ainda há ovelhas que não são do mesmo aprisco que nós. Ele quer dizer o quê nesse versículo? Que nós temos que estar preparados para resgatar vidas, para trazer vidas para o reino de Cristo. Nós somos incumbidos, nós somos levantados para esse fim, para esse propósito. E muitas das vezes que eu falo lá na igreja, é que nós não devemos rejeitar pessoas. Eu vejo igrejas, hoje em dia, colocando cadeados nos portões, fechando as portas, com medo de assaltantes, com medo de pessoas de fazer o mal, onde, na verdade, Cristo, ele quer que eu e você estejamos ligados com os céus, porque Deus ainda se revela na terra. Deus ainda mostra, né, as obras do inimigo ao meu respeito e a seu respeito. Mas o homem em si, irmãos, ele quer, homem assim, entre aspas, tem alguns homens que querem abafar esse poder de Deus na nossa vida. Eles não têm a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e eles também não querem que vocês ouçam, que nós ouçamos a voz de Deus, quando nós estamos verdadeiramente em espírito com Deus, na sensibilidade, porque é impossível você que tem a unção de Deus, que é liberado na sua vida, suportar, né, em desobedecer às ordenanças de Deus. Quando Deus, irmãos, ele dá ordem à minha vida e à sua vida para fazermos aquilo que ele quer na terra, a respeito do reino dele, ai de mim, ai de você que não obedeça. Quantos estão verdadeiramente passando por processos? Quantos estão passando verdadeiramente por desertos, por leitos, por não entregar, por não falar aquilo que Deus manda? E é uma responsabilidade muito grande. Deus ele projetava na vida de Paulo, gerando situações difíceis para provar Paulo, mas Paulo ele tinha convicção. No meio daquilo tudo, Deus ouvia. E ele não sentia um certo medo nem receio, porque ele sabia quem tinha mandado. Ele estava crendo de quem mandou, quem ordenou, garantia. Em cada lugar onde ele colocasse a planta dos pés dele. Assim é eu e você. Onde Deus mandar você ir, vá. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele já preparou tudo para a sua ida e para a minha ida. Então, não aquele lugar estreito, as pessoas são carrascas, as pessoas não dão ouvidos. Paulo sabia de tudo isso. Mas quando ele ouvia a voz de Deus, ele sabia que a obra era com ele e que ele não poderia evitar. Irmãos, o que eu quero chegar e falar nesta manhã, nesta pregação, não devemos colocar paredes entre almas, vidas, obras que pertencem ao reino por causa do nosso eu, da nossa vontade, da nossa indignação, né?
por conta daquilo que os nossos olhos carnes contemplamos e vemos e traz medo para dentro de nós, porque o medo, ele é a principal barreira de evitar que eu e você conclua a obra que Cristo nos chamou. Então, não deixe o medo abrir essa brecha para que você verdadeiramente desista no meio do caminho, para que você não tenha ânimo de servir a Cristo, porque vai ter espinho na caminhada, vai ter calúnias, vai ter perseguição, vai ter afronta, mas uma coisa eu digo, Deus é contigo, Deus é comigo. E Paulo entendeu, ele tinha um testemunho muito edificante, quando ele abriu a visão dele espiritual, ele sabia, porque foi tão forte o chamado de Paulo, foi tão forte verdadeiramente, que hoje, nos dias de hoje, as pessoas não chegam nem a metade das obras que Paulo fez. Da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque muitos hoje não querem renunciar. Pessoas hoje querem se beneficiar com os dons de Deus, com aquilo que Deus tem derramado na vida das pessoas. As pessoas se aproveitam para querer ganhar as coisas materiais em cima dos milagres de Deus, da obra que é de graça. Porém, Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe e ele move corações para suprir a minha e as suas necessidades. Não precisa você falar das suas misérias, não precisa você confessar as suas necessidades. Basta você orar, basta você ter um momento de intimidade com Deus, para que Deus venha e entre com providência naquilo que você está pedindo, naquilo que você está necessitando. Então, não podemos fazer arranjo com a obra do Senhor, querendo se beneficiar de tudo que o Senhor liberou para nossas vidas. Não vai se prevalecer. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ai daquele que fale aquilo que Deus não mandou falar. Que ai daquele que faça ou que coloque as mãos onde Deus não mandou colocar. Então, em tudo, nós temos que verdadeiramente estar em obediência com Deus e fazer na hora certa, no momento certo. Porque Deus, ele não revela os mistérios dele na hora que nós queremos. Deus, ele não revela o que ele vai fazer na hora que nós queremos. Mas quando nós descansamos, quando nós entregamos, quando nós verdadeiramente acreditamos que Deus, ele faz tudo e que o homem não faz nada. Paulo estava dizendo, eu não sou nada sem Cristo, eu não faço nada sem ele. Quando ele diz, eu sou escravo da obra dele, é porque ele não tinha domínio sobre a vontade dele. Ele não tinha domínio sobre ele mesmo. Então, às vezes, as pessoas indagam por processos que têm passado, mas quando Deus começa a falar de processos, até mesmo usando os vasos dele, olha, mulher, olha, homem, tu vai passar por isso, mas eu sou contigo. Quando ele diz tu vai passar, ele está dizendo que você não vai permanecer, ele vai passar com você. É um tempo, é uma experiência, é uma intimidade que ele quer. Ele quer simplesmente dar um derramamento do poder dele na sua vida para que você se levante do processo diferente, para que você tenha mais autoridade naquilo que ele ordenou para você fazer na tua vida. Então, quando você sentir medo, quando você sentir verdadeiramente que está fraco, comece a se humilhar perante o Senhor, porque ele vai restaurar a sua fraqueza. Ele vai levantar com uma porção diferente para que você venha concluir o trabalho que ele lhe ordenou. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já fui provada dentro da igreja. Entrou porque eu trabalho muito com obra de libertação, trabalho com pessoas que já passaram pelas drogas, trabalho com pessoas também que já foram macumbeiros, já foram pessoas de outras religiões, porque eu também já passei um pouquinho por cada uma delas, já tenho experiência de algumas, e eu sei que Deus, irmãos, ele trabalha com você de acordo com o propósito que ele tem. Se você parar quantas coisas você já passou antes de você servir a Deus, e que você veio entender hoje, Deus, ele prepara você antes que você venha conhecê-lo. Porque quando você abrir a sua visão espiritual, você vai entender
que tudo que você passou era porque tinha um propósito de Deus futuramente. Então, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo, eu só sei que Deus ele tem um propósito nisso que você está passando. E você só vai entender depois que o Senhor te tirar desse processo. É onde ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Como diz aqui no versículo 20, onde Paulo estava falando. No versículo 20, Paulo diz: ora, medianeiro é o de um só, mas Deus é um. Ele quer dizer que não existe outro Deus além dele. Que em tudo que ele faz, ele é único. Só ele que tem o poder que me aperfeiçoa e que lhe aperfeiçoa. Só ele que pode derramar na sua vida o poder de restauração, o poder de restaurar a vida, o poder de operar milagres através da minha e da sua vida, como ele fez na vida de Paulo. Então, tão somente crer, irmãos, que Deus ele está verdadeiramente atento a ouvir o seu clamor, o meu clamor, e ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar só. Ainda que alguém queira barrar você, calar você, como quiseram fazer na vida de Paulo, como quiseram fazer com Paulo, barrar Paulo de não pregar o evangelho. Mas Deus sempre gerava estratégia para tirar Paulo de situações difíceis. Deus ele está gerando nesta tarde. Deus ele está gerando na sua vida estratégias para trazer a restauração, para trazer a restituição, para trazer um renovo, para trazer uma novidade de vida, para trazer um tempo novo para a sua vida, porque é o tempo de Deus. É o tempo em que Deus, aleluia, está trabalhando na terra. Ainda que a terra esteja um caos, ainda que os homens estejam trazendo as maldições para a terra, e Deus está trabalhando do jeito dele. Deus até dá corda, mas quando ele puxa a corda, é para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas Deus não vai descer do céu para simplesmente pegar eu e você e dizer, olha, você tem que vir por aqui, você tem que ser que tá aqui. Não, Deus ele vai, aleluia, trabalhar na sua vida para você ouvir a voz dele e você obedecer. Deus até usa os instrumentos dele para falar comigo e com você, mas são poucos que estão dando credibilidade nos vasos do Senhor. São poucos que estão dando credibilidades nos últimos dias nas pessoas que Deus está usando na terra. Então, igreja, é tempo verdadeiramente de uma guerra espiritual muito grande, uma carga ao contrário, uma carga de potestade que está acontecendo na terra e está tentando verdadeiramente parar aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que verdadeiramente são sensíveis à voz de Deus. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua posição nos dias de hoje, se você é um pastor ou uma pastora, eu sei de uma coisa, que Deus não te chamou em vão. Porque tem pessoas que eu não conheço nessa live, mas Deus está falando. Se você tem um chamado, permaneça na vocação em que Cristo te chamou. Não se preocupe com as adversidades. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Porque quando você pensar que algo vai acontecer de ruim, ainda que Deus permita, é para mostrar, aleluia, para alguém, ou até mesmo no meio dos seus, que Deus é na sua vida. E Deus está ministrando ao meu coração que quanto mais oramos, pagamos preço pela nossa família, pelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho para orarmos, nós somos vítimas todos os dias do trabalhar de Deus. Como assim, apóstola? Somos vítimas porque sempre acontece algo conosco, mas não é algo como as pessoas dizem, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Não. É porque Deus ele quer chamar a atenção de alguém a seu respeito. Ele está permitindo situação porque ele quer mostrar. Às vezes Deus permite alguém ir por leito para chamar a atenção da família, para mostrar para a família
que Deus ainda é Deus, que ele não mudou, que ele continua operando, que ele continua curando, que ele continua libertando, que ele continua fazendo milagre na terra. Ele não mudou, o homem muda, mas Deus, ele é imutável. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo Deus. O que acontece é que as pessoas, irmãos, não estão mais com aquela fé. É por isso que Deus, ele falou naquela parábola do juiz iníquo: se por acaso o filho do homem vier à terra, achará mais fé nela? Porque tem pessoas que estão com a vida em Cristo fria, o amor de muitos esfriaram, os corações daqueles que se dizem de Deus estão endurecidos, não liberam mais perdão. As pessoas são poucas que verdadeiramente ouvem a voz de Deus e obedecem. Né? São poucos que têm a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e fazer como Cristo nos ensinou. Então, a cada dia aprendemos com as lições diárias de tudo que Deus ele tem permitido para provar a minha vida e a sua vida. Porque quando nós pensamos uma coisa, Deus ele pensa diferente. Quer ver? Pastor, ele não vive mais a vida dele, ele vive a vida da igreja. É por isso que eu entendo quando Paulo diz que ele era escravo da obra do Senhor. Eu digo porque eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida dos outros. Eu vivo a vida da igreja. Eu não durmo os horários que eu quero, né? Eu não posso desligar o meu telefone simplesmente e dormir descansado, porque sempre vai ter uma ovelha na madrugada que vai passar mal, que vai precisar da minha oração. Porque quem tem vocação tem amor à obra do Senhor. Quem tem vocação se preocupa com as almas, tem a sensibilidade de Cristo para trabalhar apacentando vidas com amor. Porque muitos querem a posição por causa do dinheiro, mas não têm vocação. Não têm amor à obra do Senhor. Querem sugar só a lã das ovelhas, mas não querem pagar preço por elas. É por isso que Deus vai cobrar de muitos. Pessoas que dizem que Deus mandou abrir obras sem Deus mandar, daqui a pouco fecha a obra. Que Deus é esse, irmão, que manda hoje e amanhã não é mais Deus? Que Deus é esse que fala hoje e amanhã ele não fala mais, fala de outro jeito? Acaso Deus é mentiroso? Acaso Deus fala diferente? Porque a própria Bíblia diz que quando Deus determina, ninguém revoga. Quando Deus mandou eu levantar a obra, a igreja em si, o templo, eu não queria, passei 1 ano e meio sem querer essa posição de pastor, eu só queria ser missionária porque eu queria fazer a obra, mas não era como eu queria, não era do meu jeito. E quando Deus disse assim, olha, vou lhe dar um endereço e você vai alugar o templo na onde eu ordenar. E quando eu levantei a igreja, irmãos, eu levantei no meio de várias bocas de fumo, onde Deus mandou eu levantar lá, onde traficantes entravam na igreja, armados para fazer o mal, e ali Deus se revelava, Deus mostrava que estava com armas, e ali tinha deles que estavam afastados do caminho do Senhor, e Deus se revelava naquele momento. Policiais disfarçados para fazer o mal, matadores de aluguéis, e ali Deus se revelava na igreja, naquele lugar. Irmãos, eu louvo a Deus que o meu processo foi difícil no início, mas Deus verdadeiramente se fez presente naquele lugar. Hoje, para a glória de Deus, a maioria daqueles homens se converteram ao Senhor. Hoje são pastores, missionários, evangelistas, e Deus aí disse, agora você vai para outro lugar. Agora que Deus vem falando que vai me dar um templo próprio, que é promessa dele, e eu creio que Deus vai fazer. Mas quando Deus dizia, ó, eu quero você ali, eu ia para ali. E aí teve pastores que diziam, você entendeu o trabalho de Deus, que eu sou muito perseguida aqui por autoridades eclesiásticas que não entendem os mistérios de Deus na minha vida, mas Deus já colocou um casco de jacaré e eu digo, pode arrumar pedra, pode fazer o que você quiser, porque agora o meu negócio é com Deus, eu não estou nem aí. E é um espírito de inveja, de perseguição, porque eu sei que Deus é na minha vida e a unção que é liberada na sua vida atrai almas para o reino. A unção que é liberada na sua vida, não murmure se vidas têm lhe procurado, se pessoas mesmo lhe procurando, que você tem ajudado, que você tem se decepcionado,
que muitas pessoas têm lhe deixado para trás no momento que você mais precisou. E eu quero dizer uma coisa, foi lição de Deus, foi um aperfeiçoamento de Deus, porque quando ele diz não se apegue a nada, é por um momento, é passageiro, porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela tem que permanecer na minha e na sua vida. Mesmo que doa, Aleluia. mesmo que esteja doendo, que você está perguntando a Deus, Deus, por que fulano me abandonou no meu processo? Deus, por que fulano saiu da minha vida no meu processo? Ei, eu quero dizer, Deus permitiu por um momento, mas você não vai ficar só não. Primeiro ele, depois ele vai levantar pessoas novas, mas é para você fazer a obra. É para você prosseguir. Você não vai poder ficar numa mermice na obra do Senhor, não. Deus sempre vai mudando o tempo, porque a terra muda de lugar e nós somos terra. Ele faz de nós o que ele quer. Nós temos um tratamento de Deus, mas o nosso propósito é com os céus, não tem nada a ver com a terra. Nós vamos usufruir, sim, do melhor da terra quando estamos na obediência. Está lá escrito no livro de Isaías 1:19, que o melhor desta terra é nosso, mas é através da nossa obediência. Quando nós obedecemos a Deus, aí temos esse privilégio de Deus suprir do melhor, de Deus nos dar do melhor. Mas há um processo para isso. Primeiro você tem que passar pelo pouco. Primeiro você tem que passar pelo contado. Porque Deus, ele não dá além das suas forças, daquilo que você suporta. A sua cruz não é mais pesada do que a do seu irmão, do que a minha. Cada um tem sua cruz e cada um tem que levar a cruz determinada por Deus. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos tirar a mão do arado. Porque a Bíblia diz que aqueles que tiram a mão do arado não é apto ao reino dos céus, não faz parte com o reino. Então, se Deus lhe deu uma responsabilidade, faça. Ah, mas está tão difícil. Sim, mas é na dificuldade que Deus trabalha. Ainda na dificuldade. Então, somente creia, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Ele está te preparando para algo muito maior do que o que você está vivendo. E não se preocupe, porque tu não vai morrer. Se tu não morreu no mundo, tu vai morrer agora na presença do Senhor. Você vai morrer no tempo de Deus. Porque se Deus ainda tiver obra com você, e você ainda está na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, se tem obras para você fazer, faça. Na tua vida, porque o tempo é hoje. Não é amanhã, não. E aquilo que você tem que fazer hoje, aquilo que Deus ordenou para você fazer hoje, faça hoje. Tem alguém que ainda está pensando, Deus, se o Senhor entrar com providência nisso aqui, eu vou fazer. Não! Faça antes! Porque Deus, ele está te provando no agora, para te colocar na posição do amanhã, da forma que ele quer te colocar. Então, faça hoje. Microfone. Apóstolo, microfone. Microfone está fechado. Apóstola, o microfone. Apóstola Cleide. Nós não estamos ouvindo. Agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa hoje para você, que ainda está preocupada com o que pode acontecer. Eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. Ele tem te dado livramentos e vai continuar dando livramentos. Você passou pelo vale da sombra da morte e ele vai continuar te dando livramento, ainda que a morte se aproxime de você, ele vai te dar vida e vida com abundância. Amém. Ele vai trazer restauração para a tua vida. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. E outra, Deus também tem propósito nessa enfermidade. Deus tem propósito nisso que ele está permitindo. Aleluia! Então, somente passe, porque é um testemunho grande de milagre que Deus vai fazer na tua vida. Amém, igreja? E eu quero, assim, estar agradecendo por esta oportunidade, né? Que todos aqueles que ouviram nesta live a pregação do Senhor, né? Que tão somente têm a sensibilidade de ouvir a voz de Deus para fazer o ídolo do Senhor. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor. Amém?
Amém, apóstola Cleide, Alinanda, sou. Deus está aqui, Lamanda, Aleluia. sou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é grande, ela manda, sou. Jesus fala. Jesus fala, Jesus opera, Jesus cura, Jesus liberta através da palavra. Quando nós endurecemos os nossos corações para aquilo que Deus está querendo que nós venhamos a fazer, né? Aí nós perecemos. Paulo ofertou sua vida para Deus. Ele não orava para demonstrar falsa bondade, ele orava porque sua vida era ofertada a Deus. Ele não evangelizava para tornar conhecido, para se tornar conhecido. Ele evangelizava para tornar, porque sua vida era ofertada a Deus. Por isso que Paulo fazia tudo isso. Ele não escrevia as cartas para manter a sua evidência eclesiástica. Ele escrevia porque sua vida era ofertada a Deus. Tudo que Paulo fazia era para ofertar a vida dele a Deus, como era ofertada. Amém? Eu quero agradecer a apóstola Cleide. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou pedir à apóstola Cleide para estar orando, finalizando a ministração dela, que ela tem que sair. Hoje nós vamos acabar mais cedo. Amém? Espera aí, viu, pastora? Amém. Espera aí, pastora. Estou Espera aí que esperando, aconteceu um negócio aqui, espera aí. estou esperando, minha amada, Peraí. fique em paz. A senhora está com o microfone fechado, minha amada. Aí. Mas pode, eu vou ficar... O seu microfone está fechando sempre. Vou Isso. ficar uns 20 minutos ainda. Pode falar que eu estou aqui. Ok. Amém, amada. Jandira, quer falar alguma coisa, minha amada? Ok. Jai, amada do pai. Como é que vai seu esposo? Está descansando agora, graças a Deus, obrigada. Paz a todos, eu glorifico a Deus por essa palavra, estou maravilhada porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, tanto é que Ele está usando esses vários vasos, né, para estar nos direcionando, nos alertando, nos ensinando, dando-nos oportunidade realmente de nos posicionarmos e olharmos para o que diz a verdadeira palavra de Deus, né? Então, como diz aquele versículo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E muitas vezes a gente tem vacilado, né? Então, eu glorifico a Deus, porque essa palavra falou muito. Eu peguei a minha fatia, aliás, as minhas fatias desse pão, né, desse pão quentíssimo, maravilhoso, recheado que veio do céu hoje. Amém. Então, eu glorifico a Deus e agradeço realmente a Deus pela vida da apóstola Cleide, que nos trouxe, que nos presenteou com esse pão dos céus, né? Dessa forma, que nos falou diretamente, foi muito explícito, e não temos o que questionar. Nós questionamos, mas não devemos questionar, porque Deus tem falado de uma maneira muito direta e muito clara aos nossos corações ultimamente, porque Jesus está voltando, a promessa é que Ele vai voltar e a gente está realmente vacilando. Então, vamos agarrar nossa cruz, né? Eu tropeço, mas sei que Ele é comigo e Ele me sustenta para que eu não caia. Então, é isso aí que temos que continuarmos fazendo e glória a Deus por isso, com a misericórdia e graça dele. Agradeço a oportunidade. Amém.